A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro, vamos acolher juntos a palavra que Deus preparou especialmente para este momento da sua vida. Uma palavra que não veio por acaso, mas que foi escolhida desde a eternidade para tocar exatamente o ponto do seu coração que mais precisa ser tocado hoje. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você acordou no meio da madrugada com o coração apertado, pensando em como vai dar conta de tudo. Daquelas noites em que o sono não vem, que a mente não para, em que as preocupações parecem maiores do que qualquer solução. Eu sei dos dias em que você sorriu para fora, mas por dentro estava se sentindo completamente perdido, completamente perdida. Dias em que você vestiu a máscara de quem está bem, porque não tinha forças para explicar o que estava sentindo. Eu sei das vezes em que você tentou orar e as palavras simplesmente não saíam, porque o cansaço da alma era maior que qualquer frase, porque parecia que o céu estava fechado, porque você se perguntava se Deus ainda estava ouvindo. Eu sei do medo que você carrega de decepcionar as pessoas que ama, medo de não ser suficiente, medo de falhar mais uma vez, medo de que descubram que você não é tão forte quanto parece. Eu sei da sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega, de trabalhar tanto e parecer que nada muda, de se esforçar e não ver resultado. Eu sei daquela pergunta que fica martelando na sua cabeça: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus ainda está comigo? Será que eu mereço ser amado? Eu sei do peso de fingir que está tudo bem, quando por dentro você está desmoronando aos poucos. Eu sei da solidão que você sente mesmo cercado de gente. Aquela solidão que não é falta de companhia, mas falta de alguém que realmente entenda. Eu sei do medo de recomeçar mais uma vez, porque você já tentou tantas vezes e parece que nada muda. Eu sei do cansaço de lutar, do cansaço de esperar, do cansaço de acreditar. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele veio encontrar você exatamente onde você está. Não por coincidência, mas por providência divina. Deus sabe o que você está vivendo, e Ele preparou esta palavra especialmente para você. No Evangelho de hoje, São Marcos nos apresenta uma cena que parece simples à primeira vista, mas que carrega uma mensagem profundamente transformadora para quem tem ouvidos para escutar. Jesus está no barco com os discípulos, atravessando o mar, e no meio da viagem eles percebem que esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo na barca, um só. E nesse momento de percepção da falta, Jesus os adverte com palavras fortes: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos não entendem. Em vez de refletir sobre o aviso de Jesus, começam a discutir entre si por causa dos pães que não trouxeram. Ficam preocupados com o que falta, em vez de prestar atenção no que Jesus está dizendo. E então Jesus, percebendo a confusão deles, pergunta com um misto de amor e inquietação: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua incapaz de entender? Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Repare bem nessas perguntas. Jesus não está bravo com eles, Jesus está inquieto por eles, porque ele sabe que os discípulos estão olhando para o que falta,
quando deveriam estar lembrando do que já receberam. Eles estão focados no problema presente, quando deveriam estar fazendo memória das soluções passadas. Quando tudo em você diz não tem o suficiente, Deus diz você já recebeu mais do que imagina. Quando você olha para as mãos vazias, Deus olha para as bênçãos que você deixou de contar. Quando você se desespera com o pão que falta, Deus te lembra dos pães que já foram multiplicados na sua vida. Esse evangelho não é sobre pão, é sobre visão, é sobre percepção, é sobre a maneira como você enxerga a sua própria história, é sobre memória, é sobre gratidão, é sobre confiança. Quantas vezes você olhou para a sua vida e só conseguiu ver o que estava faltando? Quantas vezes você acordou de manhã e a primeira coisa que veio à sua mente foram os problemas, as dívidas, as doenças, as relações quebradas? Quantas vezes você deitou à noite fazendo lista de tudo que deu errado, em vez de agradecer por tudo que deu certo? Quantas vezes você chorou de medo do amanhã, mas não parou para agradecer pelo fato de ter sobrevivido ao ontem? Quantas vezes você reclamou do pão que faltava, sem perceber que tinha um pão ali no barco, um só, mas tinha? É assim que a gente vive muitas vezes, tão focado no que não temos que ficamos cegos para o que já está nas nossas mãos, tão preocupados com o que pode dar errado, que esquecemos de tudo que já deu certo. E Jesus pergunta com ternura: não vos lembrais? Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes, cheios de pedaços? 12. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes? 7. Jesus está dizendo algo muito profundo. Vocês já viram milagres, vocês já experimentaram a minha provisão, vocês já estiveram em situações impossíveis e saíram de lá alimentados, fortalecidos, amparados. Por que agora, diante de um pão que falta, vocês esquecem de tudo isso? Por que vocês não fazem memória? Por que vocês não lembram? Deus não faz contabilidade das suas falhas. Deus não anota seus erros num caderno para te cobrar depois. Deus não espera você ser perfeito para te amar. Ele não exige que você tenha tudo sob controle para te aceitar. Ele entra no barco com você mesmo quando você esquece de trazer o pão. Ele fica mesmo quando você não entende. Ele permanece mesmo quando você duvida. Ele continua mesmo quando você desiste. Ficar quando você está com medo. Ficar quando você falha. Ficar quando você não consegue orar direito. Ficar quando você está cansado demais para acreditar. Ficar quando todo mundo foi embora. Ficar quando você mesmo quer ir embora de si mesmo. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho. Um Deus que não desiste de você só porque você ainda não entendeu tudo. Um Deus que não te abandona só porque você está olhando para o lugar errado. Um Deus que não te julga só porque você esqueceu de trazer o pão. Um Deus que te ama não pelo que você faz, mas pelo que você é. Se essa mensagem está tocando o seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Ative o sininho do canal para receber as notificações. Inscreva-se se ainda não é inscrito e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Todos os dias, sem falta, a gente está aqui para caminhar junto com você. Não importa se você está bem ou mal, se está forte ou fraco, se está cheio de fé ou cheio de dúvidas. Este é um lugar de acolhimento, não de julgamento. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, perdão, recomeço, luz, coragem, força, esperança, cura. Porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Ninguém deveria carregar o peso da vida sem alguém para orar junto. E aqui a gente ora de verdade. Cada nome que aparece nos comentários, cada intenção, cada pedido silencioso, tudo é acolhido, tudo é levado ao altar, tudo é colocado nas mãos de Deus. Então escreva, deixe seu nome, deixe seu pedido.
E saiba que você não está sozinho, não está sozinha nessa caminhada. Eu me lembro de uma mulher chamada Maria das Graças Oliveira, 67 anos, costureira aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Graça, como todos a conheciam no bairro, passou por um dos anos mais difíceis da vida dela. Perdeu o marido em março, depois de 42 anos de casamento. O João, como ela o chamava, foi embora de repente, sem aviso, deixando um vazio que ela achava impossível de preencher. 3 meses depois da perda, ela descobriu um problema sério de saúde que a obrigou a fazer tratamento durante vários meses. Idas e vindas ao hospital, exames, incertezas, medo. Os filhos moravam longe, em São Paulo e em Brasília, com suas próprias vidas, seus próprios problemas. A casa ficou silenciosa demais, as paredes pareciam ecoar a ausência. E ela me contou que numa noite de agosto, sentada sozinha na cozinha, olhou para o prato vazio na mesa, o prato que antes era do João, e pensou: Senhor, eu não tenho mais nada para te oferecer, nem força eu tenho, nem vontade de continuar. Mas aí ela lembrou de uma coisa que o padre da paróquia dela tinha dito num domingo qualquer: Deus não precisa da sua força, Ele só precisa da sua presença. Ele só precisa que você apareça. E naquela noite, Dona Graça não orou com palavras bonitas, não recitou orações decoradas. Ela só disse com a voz embargada: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. Eu não tenho forças, mas eu estou aqui. Eu não entendo nada, mas eu estou aqui. E ela me contou que a partir daquele dia, alguma coisa mudou dentro dela. Não foi um milagre espetacular daqueles de filme, não foi uma cura instantânea, não foi uma visão sobrenatural, mas ela começou a perceber coisas que antes não via. A vizinha que batia na porta todo dia só para saber se ela precisava de algo, o telefonema do neto que chegava sempre na hora certa, quando a saudade apertava mais, a força que aparecia de manhã, mesmo quando à noite parecia impossível continuar, o pássaro que cantava na janela como se fosse um recado de esperança. Dona Graça me disse assim, com os olhos cheios d'água: Padre, eu aprendi que Deus não tira a dor, mas Ele senta do lado da gente e fica ali, quietinho, esperando a gente perceber que Ele nunca foi embora, que Ele sempre esteve ali segurando a gente sem a gente saber. Essa mulher não falou de milagres espetaculares, ela falou de presença, de um Deus que fica, de um Deus que não abandona, de um Deus que está no barco, mesmo quando a gente esquece o pão. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Jesus pergunta aos discípulos: ainda não entendeis? E repare bem, Ele não diz: vocês são incapazes de entender. Ele não condena, Ele não rejeita, Ele pergunta, Ele convida, Ele provoca uma reflexão, porque Jesus sabe que a compreensão não vem de uma vez, ela vem aos poucos, vem nas quedas e nos recomeços, vem nas noites escuras e nas manhãs de graça, vem quando a gente finalmente para de olhar para o que falta e começa a lembrar do que já foi dado, vem quando a gente faz memória, vem quando a gente escolhe agradecer antes de reclamar. O fermento dos fariseus que Jesus menciona no Evangelho é a hipocrisia, é viver de aparência, é querer parecer forte quando por dentro está fraco, é mostrar uma cara para o mundo e esconder outra em casa, é fingir que não precisa de Deus, que dá conta de tudo sozinho, que está tudo sob controle. E o fermento de Herodes é o poder vazio, a busca pelo controle, a ilusão de que a gente consegue manipular a vida do jeito que quer. Jesus avisa: cuidado com isso, cuidado com esses fermentos, porque esse fermento cresce devagar, quase sem a gente perceber, mas contamina tudo. Ele faz você esquecer quem você é de verdade, ele faz você esquecer de onde veio, ele faz você esquecer
das mãos que te seguraram quando você estava caindo. Ele faz você viver de máscara, de fachada, de mentira. E aqui vem uma palavra de libertação para você. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa carregar o peso de parecer forte o tempo todo. Você não precisa ser perfeito. Você tem permissão para ser humano. Você tem permissão para dizer: eu estou cansado, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Receber é um gesto simples, mas que exige coragem. É abrir a porta do coração e dizer: entra, Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. A mudança não nasce do seu esforço, ela nasce da graça que te alcança onde você está. Deus não se cansa de começar. Quantas vezes você achou que era o fim? E quantas vezes Deus transformou aquele fim num novo começo? Pense nisso, lembre, faça memória. E o Evangelho fala de graça sobre graça. O que significa isso? Significa que Deus não dá uma bênção e depois cobra. Significa que Deus não te ajuda uma vez e depois te abandona. Graça sobre graça é o jeito de Deus amar. Camada sobre camada, cuidado sobre cuidado, misericórdia sobre misericórdia. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez naquele dia em que você achou que não ia aguentar, uma graça silenciosa te sustentou. Não foi uma graça barulhenta, foi uma graça que sustentou, que segurou, que não deixou você cair de vez. Olhe para trás agora, faça memória. Quantas vezes você deveria ter desistido e não desistiu? Quantas vezes a dor era grande demais, mas você ainda assim acordou no dia seguinte? Isso é graça, isso é Deus agindo, isso é prova de que Ele nunca te abandonou. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples, muito pequeno, mas muito poderoso. Não pense no resto da semana como um grande projeto que você precisa resolver. Não pense em todas as coisas que estão pendentes. Não pense nos problemas que te esperam amanhã. Pense só neste instante, só agora, só este momento entre você e Deus. E faça uma oração curta, do fundo do coração, com as palavras que você tiver. Diga assim no silêncio da sua alma: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas dúvidas, entra nas minhas feridas, entra nos meus erros, entra nos meus recomeços. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho a minha presença, e eu sei que isso basta para ti. Eu sei que tu não esperas perfeição, tu só esperas que eu apareça. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras elaboradas, você não precisa de fórmulas perfeitas, você não precisa de eloquência. Deus escuta o suspiro do coração, Deus entende o silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Deus lê o que está escrito nas entrelinhas da sua alma. E para você que está aí ouvindo, sem coragem de escrever nos comentários, sem forças para se expor, tudo bem, Deus te vê também. Deus sabe o que você está vivendo. E essa oração que você fez agora, no silêncio, no segredo do seu coração, já chegou aos ouvidos dele, já foi acolhida, já foi recebida. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se não fez tudo certo, tudo bem. Se errou, levante. Se caiu, comece de novo. Se está cansado, descanse nos braços de Deus. Ele não espera a perfeição, Ele espera a presença. O Evangelho de hoje nos lembra que os discípulos não entenderam tudo de primeira. Eles estavam no barco com Jesus, com o próprio Jesus, e ainda assim se preocuparam com o pão que faltava. Isso nos ensina algo muito importante e muito consolador. Estar perto de Deus não significa nunca ter dúvidas.
Estar perto de Deus não significa nunca sentir medo. Estar perto de Deus não significa ter todas as respostas. Significa que mesmo na dúvida, mesmo no medo, mesmo na confusão, você não está sozinho. Você tem companhia. Você tem alguém no barco com você. Escreva aqui nos comentários seu nome e uma intenção para esta semana. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, luz, esperança, cura, perdão, recomeço. A gente vai orar por cada nome, por cada pedido, por cada coração que se abre, porque aqui a gente forma uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que se apoia na fé, que se fortalece na oração, que acredita que ninguém precisa atravessar os dias difíceis sozinho. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um simples compartilhamento, um simples gesto de enviar um link, pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Pode ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar um coração. Amanhã estaremos juntos novamente, a mesma hora, o mesmo lugar, a mesma fé. E eu vou estar aqui esperando você, porque essa caminhada não é de um dia só, é de todos os dias, é passo a passo, pão a pão, graça sobre graça. Que o Deus que multiplicou os pães multiplique também a sua fé. Que o Deus que ficou no barco com os discípulos fique também no barco da sua vida. Que o Deus que pergunta: não vos lembrais, te ajude a fazer memória de todas as vezes em que Ele te sustentou. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele está de braços abertos, pronto para te receber do jeito que você está, do jeito que você é, agora, hoje, com suas falhas, com suas dúvidas, com seu cansaço, com seu medo. Você é bem-vindo, você é amado, você é esperado. Vá em paz e leva no coração a certeza de que você é amado, você é visto, você é cuidado. Graça sobre graça. Até amanhã. Deus te abençoe.